A série de TV The Virginian ensinou aos telespectadores que o Velho Oeste era caracterizado não apenas pela violência, mas também pela honra, amizade e lealdade. No entanto, na vida real, a justiça nem sempre favorece os heróis dos filmes. Algumas pessoas morreram logo após o jantar. Algumas pessoas morrem em acidentes bizarros que acabam com suas carreiras e suas vidas. Outras morrem tão silenciosamente que os jornais nem as mencionam. Você consegue adivinhar quem são juntese a nós nesta jornada, para descobrir suas histórias e honrar seu legado. Doug McClure, como Trampas. Doug McClure nasceu em 11 de maio de 1935 em Glendale, Califórnia. Em 1962, aos 27 anos, iniciou sua carreira no cinema na Virgínia interpretando Trampas, um cowboy, charmoso, enérgico e travesso com um senso de humor e uma simpatia que contrastavam fortemente com o tom sério da série. Seu papel se tornou um dos mais populares da televisão ocidental e consolidou seu status de estrela na época. No entanto, sua vida privada foi uma série turbulenta da qual ele nunca se recuperou completamente. Seus 5 casamentos, com Faye Brash, Barbara Luna Helen, Crane Diane Soldani e, finalmente, Diane Fehrenberg, forjaram a imagem de um homem em constante busca pela estabilidade que lhe faltava. O divórcio teve um grande impacto emocional sobre ele, especialmente porque ele lutava para conciliar a paternidade com sua agenda exigente. Pressão da fama. As exigências físicas da escrita de roteiros e do trabalho de dublê e a transição dos filmes de faroeste para os filmes de Hollywood o deixaram inquieto e instável, mesmo com o sucesso de The Virginian e The Land That Time Forgot. Sua vida pessoal estava desmoronando nos bastidores. O trauma emocional levou diretamente a hábitos que gradualmente destruíram sua vida. O tabagismo intenso, as noites em claro e a pressão da insegurança no trabalho enfraqueceram seu corpo com o passar dos anos. No início da década de 1990, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão que metastatizou para o fígado e os ossos. Apesar disso, ele continuou trabalhando, chegando a desmaiar no set de One West Waikiki poucas semanas antes de seu diagnóstico ser divulgado. Infelizmente, Doug McClure faleceu em 5 de fevereiro de 1995 em Sherman Oaks, Califórnia, aos 59 anos após uma breve e difícil batalha contra o câncer de pulmão. Ele foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em aproximadamente $2 milhões, acumulado ao longo de décadas de trabalho incansável apesar de tragédias pessoais. James Drury em O Virginiano. James Drury nasceu na cidade de Nova York em 18 de abril de 1934. Em 1962, aos 28 anos, juntou-se ao elenco da série de faroeste The Virginian, interpretando o tranquilo, firme e anônimo peão de rancho conhecido simplesmente como o Virginiano. Como protagonista da série, ele carregou o peso de um episódio de faroeste de 90 minutos exibido semanalmente durante 9 temporadas e tornou-se o rosto da série. Mas por trás da imagem destemida de cowboy, havia um homem lutando contra a tensão emocional. Seu primeiro casamento com Crystal Orton Mill e 964 terminou em fracasso devido às pressões de uma agenda de filmagens exigente, deixando-o exausto e confrontado com os desafios da paternidade. Seu segundo casamento com Phyllis Mitchell, 1968-1979, sofreu o mesmo destino. Foi manchado pelas expectativas depositadas nele após o sucesso de The Virginian. Mesmo durante papéis aclamados em filmes como Ride the High Country, sua vida pessoal saiu do controle. Esses problemas acabaram afetando sua saúde e bem-estar mental. Anos de cavalgadas constantes, trabalhos como dublê e filmagens em locações cobraram seu preço e a tensão emocional de 2 divórcios o afastou cada vez mais do mundo.
Quando se casou com Carl Ann Head, em 1979, encontrou estabilidade nela, mas a morte dela em 2019 o atingiu novamente. No último ano, o luto o consumiu profundamente, intensificando o cansaço silencioso que o atormentava, desde o auge de sua fama no gênero western. James Drury faleceu de causas naturais em 6 de abril de 2020 em Houston, Texas, aos 85 anos. Apenas 12 dias antes de completar 86 anos. Os últimos anos de sua vida foram relativamente tranquilos, marcados por reflexão e uma fortuna de $1,5 milhão que ele acumulou através de décadas de trabalho constante e força mental. Lee J. Cobb como juiz. Garth. Lee J. Cobb nasceu em 8 de dezembro de 1911 na cidade de Nova York. Aos 51 anos em 1962, juntou-se ao elenco de The Virginian, interpretando o juiz Henry Garth, o rigoroso e íntegro proprietário da Fazenda Shiloh, cuja autoridade se tornou um elemento essencial das primeiras temporadas da série. Sua presença imponente e voz grave e ressonante o tornaram um dos personagens mais memoráveis do cenário western da série. Mas, na realidade, Cobb carregava feridas mais profundas do que qualquer um dos personagens que interpretou seu primeiro casamento com Helen. Beverly, que durou de 1940 a 1952, desmoronou sob a pressão psicológica de estar na lista negra de Hollywood, uma época em que o medo e a desconfiança dominavam sua família. Forçado a depor perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara Ruach, Cobb intitulou seu álbum Colleagues to Survive, Colegas para Sobreviver. Uma decisão que o atormentou prejudicou seus relacionamentos e contribuiu para o colapso mental de Beverly. Seu segundo casamento com Mary Hirsch, 1957-1976, lhe proporcionou estabilidade emocional, mas anos de angústia e exaustão e o ritmo frenético da vida no palco, especialmente após seu papel como Willie Loman em A Morte do Caixeiro Viajante, cobraram seu preço e o tornaram irritável. A pressão de manter uma carreira pública enquanto lidava com a vergonha pessoal exacerbou sua saúde já frágil. Seu coração debilitado desde a década de 1950 foi ainda mais sobrecarregado por décadas de pressão, excesso de trabalho, luto persistente e um ciclo interminável de filmagens e ensaios da Broadway. O juiz Garth parecia digno e determinado, mas o verdadeiro Cobb estava exausto pelo fardo emocional de reconstruir uma vida quase destruída pela política e pelo medo. Infelizmente, Lee J. Cobb morreu de um ataque cardíaco em 11 de fevereiro de 1976 aos 64 anos em Woodland Hills, Califórnia. Ele foi sepultado no Mount Sinai Memorial Park, o local de descanso eterno de um homem cuja vida esteve longe de ser pacífica. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $2 milhões. Um testemunho não de riqueza, mas de seu trabalho incansável durante os anos mais sombrios de Hollywood. Sarah Lane, como Elizabeth Granger. Sarah Lane nasceu em 12 de março de 1949 na cidade de Nova York. Aos 17 anos, ela entrou para o elenco da série de televisão The Virginian, 1966, interpretando Elizabeth Granger, uma jovem gentil e inteligente da fazenda de Shiloh, cuja inocência amenizava a dureza da fronteira. Seu amor inato por cavalos e seu charme delicado a tornaram um dos rostos inesquecíveis da série de longa duração. No entanto, por trás dessa fachada encantadora escondia-se uma vida privada repleta de tensões. Seu casamento com John Scott era sólido, mas o caminho até ele não foi fácil. Juntos eles construíram um vinhedo, um sonho que exigiu muito mais dinheiro, esforço e comprometimento emocional do que qualquer coisa que Hollywood já tivesse apresentado. Deixar a indústria do entretenimento após The Virginian não foi uma transição glamourosa, mas sim um sacrifício.
Enquanto suas amigas buscavam a fama, Sarah lutava com a autoconfiança, a incerteza financeira e os desafios de criar os filhos enquanto aprendia uma profissão completamente nova ao lado do marido. Essas dificuldades tensionaram o casamento e os forçaram a encontrar um equilíbrio entre amor e sobrevivência. Os anos que se seguiram trouxeram orgulho e dor para ambos. A vinícola Havens foi um sucesso, mas sua reputação estava em frangalhos, deixando Sarah em crise de identidade. A atriz que se aposentou no auge da carreira não tinha certeza se o mundo sequer se lembraria de seu nome, até que, de repente, a doença a atingiu. Durante 6 anos, ela lutou contra o câncer de mama, o que lhe custou as forças, sobrecarregou sua família e obrigou seu marido e filhos a assumirem a dolorosa tarefa de cuidar dela. Infelizmente, Sarah Lane faleceu em 3 de março de 2023, em sua casa em Napa, Califórnia, apenas 9 dias antes de seu 74º aniversário. Ela tinha 73 anos e estava cercada pela família que tão bravamente protegeu. Estima-se que o patrimônio líquido de sua filha seja de $1 milhão americanos e sua vida é simples, porém repleta de coragem. Roberta Shore, como Betsy Garth. Roberta Shore nasceu em 7 de abril de 1943 em Monterey Park, Califórnia. Em 1962, aos 19 anos, ela entrou para o elenco de The Virginian, interpretando Betsy Garth, a vivaz filha do juiz. Garth, cujo calor e inocência suavizavam a dureza do Velho Oeste. Seu carisma juvenil tornou-se um dos elementos mais queridos da série desde os primeiros episódios, transformando-a em um ícone adolescente. Mas por trás do sorriso doce e confiante da jovem estrela de Hollywood, havia uma garota que havia enfrentado muitas dificuldades muito antes de chegar à idade adulta. Seu primeiro casamento com Kent Knowlton Christensen, 1974, lhe deu 2 filhas, mas também lhe impôs um fardo pesado. A pressão da fama, o conflito entre as expectativas profissionais e seu compromisso com o mormonismo e o trauma emocional de deixar Hollywood aos 22 anos pesaram muito sobre ela. Seu segundo casamento com Terry C. Barber, 1987, também lhe trouxe sofrimento e terminou abruptamente com a morte dele, obrigando-a a lidar com outra perda profunda. Embora seu terceiro casamento com Ron Fredrickson finalmente lhe tenha trazido estabilidade, a dor de sua juventude nunca desapareceu completamente. A indústria do entretenimento também a marcou. Roberta começou sua carreira como atriz mirim e cresceu sob constante escrutínio. Ela lutou contra a ansiedade e o esgotamento emocional que acompanham uma atriz adolescente em um mundo obcecado pela perfeição. Abandonar o mundo do entretenimento, apesar de ter estrelado filmes como The Shaggy Dog Annette e Father's Choice, significou abrir mão da fama, mas também encontrar paz interior. Com o tempo, uma vida familiar simples tornou-se seu refúgio. Hoje, Roberta Shore tem 82 anos. Ela leva uma vida tranquila e devota em Utah com o marido Ron Fredrickson. Ocasionalmente participa de conferências e eventos mormons menores, mas, fora isso, desfruta de uma vida pacata longe de Hollywood. Estimei-se que seu patrimônio líquido seja de $3 milhões, acumulado ao longo de sua carreira inicial. Planejamento financeiro cuidadoso e décadas de vida familiar estável após a aposentadoria. Clu Gulager, como Emmett Riker. Clu Gulager nasceu em 16 de novembro de 1928 em Holdenville, Oklahoma. Aos 35 anos, em 1963, entrou para o elenco da série The Virginian, interpretando o papel do delegado Emmett Riker, um policial perspicaz e ágil, cuja força de vontade e determinação indomáveis trouxeram uma nova dimensão à série. Sua presença melhorou significativamente o estilo da série nas temporadas intermediárias. No entanto, por trás de sua aparência austera, havia uma luta interna que durava a vida toda. Seu casamento com Miriam Bird
Nethery, que durou de 1952 a 2003, foi longo e feliz. Mas o casal enfrentou momentos difíceis à medida que a saúde de Miriam se deteriorava e ela acabou falecendo em decorrência de um tumor cerebral. A perda o atingiu profundamente, deixando um vazio que obscureceu seus últimos anos. As pressões financeiras só agravaram a situação. Sua transição de faroestes para a televisão para filmes independentes o lançou em uma espiral de projetos de baixo orçamento, trabalhos de direção simples e incerteza constante. Embora tenha recebido aclamação da crítica por filmes como O Grande Homem e A Última Sessão de Cinema, a instabilidade da indústria cinematográfica ainda o atormentava com uma ansiedade oculta que o afligia diariamente. O tempo não havia aliviado seu fardo. Uma grave lesão na coluna limitava sua mobilidade e a exaustão causada por décadas de trabalho incansável gradualmente cobrou seu preço em sua saúde. Ele continuou trabalhando, atuando em filmes de terror, colaborando com seus filhos e até mesmo coescrevendo Era uma Vez em Hollywood de Quentin Tarantino. No entanto, sua saúde era inegável. Infelizmente, Chloe Gulager faleceu em 5 de agosto de 2022 em Los Angeles aos 93 anos de causas naturais. Após uma longa vida de criatividade e sofrimento silencioso, ele passou seus últimos anos cercado por sua família, especialmente por seu filho John, com quem faleceu em casa. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $10 milhões acumulado ao longo de décadas como ator e diretor. Prova de que a idade não o havia silenciado. Charles Bickford também interpretou John Granger. Charles Bickford nasceu em 1º de janeiro de 1891 em Cambridge, Massachusetts. Aos 75 anos, em 1966, ele entrou para o elenco de The Virginian, interpretando John Granger, um fazendeiro durão e determinado de Shiloh, cuja presença trouxe uma nova energia à série. Embora tenha chegado relativamente tarde, sua voz poderosa e olhar penetrante o tornaram imediatamente uma figura constante no gênero western da televisão. Mas por trás de sua aparência rude, jaziam as cicatrizes emocionais de uma longa vida. Seu casamento com Beatrice Loring, que começou em 1916, foi longo e feliz, mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916,
foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1916, foi longo e feliz. Mas após o infame ataque de Leão em 1910, 935, que desfigurou Charles, o deixou com dores crônicas e frequentemente imprevisível. O casal passou por décadas de tensão. Esse trauma não só alterou seu corpo, mas também o ambiente em casa, transformando dias comuns em lutas repletas de medo, exaustão e raiva minando gradualmente as forças de sua esposa, até sua morte em 1950. Muito antes de chegar a Hollywood, ele já havia enfrentado dificuldades inimagináveis. Com apenas 9 anos de idade, o menino foi levado a julgamento e absolvido do assassinato de um motorista de bonde que havia matado seu cachorro. Anteriormente, sua carreira também sofreu um grande golpe. O ataque do Leão destruiu seu status de superestrela e lhe custou um lucrativo contrato cinematográfico. Anos de conflito com a gerência lhe renderam a reputação de ser difícil. Quando finalmente aceitou papéis coadjuvantes e recebeu uma indicação ao Oscar por sua canção para Bernadette and Johnny Belinda, sua saúde já estava debilitada. Um ataque cardíaco em 1965 o enfraqueceu ainda mais e o obrigou a continuar filmando The Virginian, apesar da dor. Infelizmente, Charles Bickford faleceu em 9 de novembro de 1967 aos 76 anos após uma longa internação hospitalar, devido a uma pneumonia e uma grave infecção sanguínea. Seu patrimônio líquido era estimado em $8 americanos. Milhões na época de sua morte, acumulado ao longo de 6 décadas de trabalho incansável, sem jamais lhe permitir um descanso. Don Quine, como Stacey Granger. Don Quine nasceu em Fenville, Michigan, em 11 de setembro de 1938.
aos 28 anos. Em 1966, ele entrou para o elenco de The Virginian e interpretou Stacey Granger, um jovem dinâmico e determinado com um temperamento explosivo e uma ambição feroz que dá nova vida ao Rancho Shiloh. Sua presença trouxe jovialidade, conflito e profundidade emocional às temporadas posteriores da série. No entanto, por trás dessa fachada confiante, havia um homem frequentemente sobrecarregado pela vida que escolhera para si. Seu casamento com Judy Balaban, em 1971, o prendeu a um mundo de expectativas mais elevadas e círculos sociais nos quais ele nunca se sentiu completamente à vontade. Apesar de 25 anos de casamento, a pressão de uma agenda exigente, longos dias de filmagem e as demandas imprevisíveis da indústria esportiva desgastaram gradualmente o relacionamento. As rachaduras se aprofundaram quando Don mudou de carreira, de ator para escritor e, em seguida, para a promoção de uma associação profissional de karatê. Mesmo após o divórcio, em 1996, o esgotamento daqueles anos deixou cicatrizes profundas. Profissionalmente, Don teve dificuldades para se firmar após deixar Hollywood. Embora Peyton Place e The Virginian lhe tenham trazido fama nacional, os papéis de ator desapareceram rapidamente. Seu novo começo como escritor e promotor esportivo acabou por lhe trazer muito orgulho. Ele morou em Las Cruces, Novo México, e dedicou-se à escrita de romances e livros de autodefesa, redescobrindo seu propósito após décadas de uma carreira tumultuada. Hoje, aos 87 anos, Don Quine vive uma vida tranquila e simples, completamente dedicado à escrita e longe do caos de seus anos em Hollywood. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de $1 milhão. Seu legado não reside na fama, mas na perseverança. Gary Clark, como Steve Hill. Gary Clark nasceu em 16 de agosto de 1933, em Los Angeles, Califórnia. Em 1962, aos 29 anos, ele entrou para o elenco de The Virginian, interpretando Steve Hill, um cowboy charmoso e despreocupado cuja amizade com os Trampas definiu as primeiras temporadas da série. Sua energia juvenil e seu senso de humor cativante o tornaram imediatamente um dos favoritos dos fãs. No entanto, fora do rancho, Shiloh, a vida pessoal de Clark era muito mais complicada do que aparentava. Seu primeiro casamento com Marilyn L. Knudsen começou quando ele ainda era adolescente. Em 3 anos, tiveram 3 filhos, Jeff Dennis e David Dunn. Fardo financeiro significativo para um jovem que ainda lutava para construir uma carreira. O fracasso desse casamento deixou profundas feridas emocionais que também afetaram seu segundo casamento com a atriz Patty Woodell. O divórcio lhe trouxe ainda mais sofrimento antes que ele finalmente encontrasse estabilidade profissional com Jareen Beatty em 1991. No entanto, sua demissão de The Virginian após a 3ª temporada foi um golpe devastador. A perda repentina de uma renda estável obrigou Clark a recomeçar do zero, para sustentar sua família. Ele começou a escrever roteiros usando seu nome verdadeiro. Embora tenha encontrado realização criativa trabalhando em séries como Agente 86, a transição não foi fácil. Dificuldades financeiras, expectativas em constante mudança e a sensação de estar sendo esquecido por Hollywood o atormentaram por anos. Gary Clark tem agora 92 anos. Ele ainda comparece a convenções e eventos para fãs no Velho Oeste, frequentemente compartilhando memórias da série que o marcou. Ele também leva uma vida privada com sua esposa, Jareen. Seu patrimônio líquido, estimado em $2,5 milhões, reflete uma longa carreira construída, não sobre a fama, mas sobre resiliência, crescimento constante e uma vontade inabalável de trilhar seu próprio caminho mesmo quando Hollywood praticamente se afastou de sua sombra. John McIntyre Chongvai Clay Granger. John McIntyre nasceu em 27 de junho de 1907 em Spokane, Washington.
Aos 60 anos, em 1967, juntou-se ao elenco da série de televisão The Virginian, interpretando Clay Granger, um rancheiro tranquilo e experiente que herdou o Rancho Shiloh após a morte de seu irmão. Sua presença constante e sua natureza afetuosa e cínica o tornaram uma figura constante ao longo da série, mas fora das telas. McIntyre carregava um fardo muito maior do que qualquer faroeste poderia retratar. Seu casamento com Jeanette Nolan em 1935 foi duradouro e sólido, mas também marcado por profunda tristeza. Seu filho Tim McIntyre lutou por anos contra o vício, e uma doença crescente vindo a falecer de insuficiência cardíaca em 1986. Um evento que devastou profundamente John e deixou sua família em luto. Antes dessa tragédia, McIntyre vinha trabalhando intensamente há décadas. Assumir o papel de Ward Bond em Wagon Train após a morte repentina de Bond foi uma enorme pressão, e a exaustiva rotina de filmagens o levava constantemente à beira da exaustão. Quando ele começou a trabalhar em The Virginian, os efeitos daqueles anos já eram claramente visíveis. O trabalho exigente no cinema, o tabagismo e as longas horas agravaram sua condição pulmonar, levando em última instância ao enfisema e ao câncer de pulmão, doença da qual ele faleceu posteriormente. Apesar de papéis em Wagon Train, Psicose e dezenas de outros faroestes que lhe renderam amplo respeito, John McIntyre morreu em 30 de janeiro de 1991, aos 83 anos, em Pasadena, Califórnia, devido a complicações do enfisema e do câncer de pulmão. Ele foi sepultado após uma vida de resiliência, lealdade à família e o tipo de dor que nenhum pai deveria ter que suportar. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $3 milhões. Ele o conquistou através de décadas de trabalho árduo, o que o tornou um dos atores de filmes de faroeste mais respeitados de sua geração.